Olá, meus queridos alunos, que satisfação revê-los com saúde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre texto narrativo, ok? Vamos desmembrar o texto narrativo. É uma sequência de aulas, na verdade. Vamos falar primeiro sobre os textos narrativos, em outra aula, seguindo ainda a mesma linha, falaremos sobre a estrutura do texto narrativo, sobre os elementos da narrativa, tá bom? Então, fica ligado que essa aula é muito importante para a gente poder entender o texto, ok? Principalmente o texto narrativo. Então, vem comigo, a aula vai começar agora! Bom, texto narrativo. O que vem a ser um texto narrativo? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns bons exemplos de onde podemos encontrar os gêneros narrativos são... Bom, antes disso, antes de falar dos bons exemplos, vamos primeiro resolver algumas questões voltadas para o texto narrativo, como, por exemplo, prosa. Você sabe o que é uma prosa? Eu te digo, prosa é um tipo de texto em que você vai praticamente de uma margem a outra do seu caderno, sabe? Você escreve, geralmente cartas você escreve em prosa, sei lá, que mais a gente escreve em prosa, assim, romances, quando você lê romances, histórias, geralmente elas vêm em prosa, elas são divididas em parágrafos, né? Você já deve ter notado isso. O contrário da prosa é a poesia, tá? O texto escrito em forma de poema, ela é escrita em versos. Então você tem o texto escrito em versos, que é o poema, e o texto que não é escrito em versos. Aí a gente chama de prosa, tá bom? Então fica com esse conceito. O texto em prosa é aquele texto que não vem escrito em versos, tá? E o texto narrativo, ele tem isso por característica, tá? Ele geralmente é escrito em prosa. Professor, mas pode acontecer de eu ter um texto narrativo que não seja em prosa? Sim, pode, claro que sim. Em poema você pode ter texto narrativo, poemas narrativos, né? E você pode ter também em outros formatos textuais, como por exemplo história em quadrinhos. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, mas não é um privilégio da prosa o texto narrativo, tá? O texto narrativo ele aparece em vários outros formatos, mas o formato em que ele mais se sente bem, em que ele aparece em maior quantidade, é o formato de prosa, ou seja, aquele que não é escrito em versos, é escrito em parágrafos, períodos, orações, períodos, parágrafos, tá bom? Bom, seguindo ainda nessa linha, nós temos o seguinte... Antes de falar dos vários tipos de textos narrativos, vamos falar do surgimento da narrativa. Você sabe o que é narrar? Narrar vem do verbo, o verbo narrar, na verdade, ele tem origem, tá? No verbo latino narro, narras, narravi, narratum, que significa contar, expor, narrando, narrar, dar a saber, tá? Este, por sua vez, é derivado de um adjetivo latino, gnarus, gnara, gnarum,
que significa o que acontece, que sabe, tá? Informações aí do dicionário Hawais. Então, narrar é você dar a saber a alguém sobre um determinado fato ou sobre determinados fatos. É fazer alguém saber o que aconteceu, tá? Então, fazer alguém tomar ciência de um acontecimento. Isso é narrar. A gente tá, o ser humano ele tem uma necessidade, né, de fofocar, de contar histórias, sabe? De fazer os outros saberem o que está acontecendo, de informar, de trazer o acontecimento, a ciência de todos, né? Fazer que todo mundo saiba o que aconteceu. Essa necessidade ela não surgiu agora com a escrita, ela surgiu, na verdade, antes da escrita. Você sabia? Você já ouviu falar em pinturas rupestres, né? Tenho certeza que sim. A professora de artes já falou com você sobre pinturas rupestres. Pois bem, pensando no sentido mais amplo das histórias em quadrinhos, os HQs, que é o de narrar por meio de sequências de desenhos, podemos perceber que a origem desse conceito é bem antiga. Já nas épocas mais remotas da pré-história, os homens das cavernas já faziam uso de pinturas rupestres para narrar acontecimentos. Ou seja, né, desde antes da escrita, o homem já contava histórias, mas contava histórias, né, dominando outro tipo de linguagem, que é a linguagem não, vê se você lembra, linguagem não verbal. É isso aí, tá? Ele utilizava a linguagem não verbal, as pinturas nas paredes das cavernas, muitas das vezes contavam as aventuras deles, né, para os grandes feitos, as grandes caçadas, enfim. Também contava como era o cotidiano, e assim a gente ficou sabendo de muita coisa, tá? Porque essas pinturas rupestres chegaram até nós, tá? A pintura rupestre, ela pode ser obra de arte mais antiga do mundo. Figuras encontradas numa caverna da Indonésia podem ter até 44 mil anos, tá? Estamos falando aí de figuras que vêm de 42 mil anos antes de Cristo, tá? E naquela época já se contavam histórias a partir dos desenhos. Então, essa história de contar histórias, ela não começou com a escrita, não começou agora. Ela é muito antiga mesmo, tá? Pois bem, o surgimento, ainda falando sobre o surgimento da narrativa, muitos anos depois, né, lá pelo século 8 a.C., viveu um filósofo. Você já ouviu falar dele também, com certeza, professor de história já falou desse cara para você, tá? Professor de filosofia, de história, de artes, já falou desse cara para você, que o Aristóteles, tá? Aristóteles não, desculpa, Homero, tô juntando os caras, né? Homero, tá? Já falou desse cara para você, do Homero. Homero, ele era não vou dizer que ele era um escritor, ele compilou. O que é isso, professor? Compilou. Ele pegou muitas histórias, né, que rolavam na boca do povo, grandes feitos, grandes acontecimentos da sociedade, né, grega, e ele juntou essas histórias, ele foi organizando isso, criando uma sequência. Então você havia naquela época vários heróis, né, mitológicos, semideuses, aquela coisa toda. E Homero pegou essas histórias, ele pegou essas fofocas que rolavam na época, né? Falava de um tal de Ulisses, né? Outros falavam de um tal de Aquiles. Então, assim, grandes heróis. E aí o Homero pegou essas histórias, juntou todas, organizou. O Homero ele tinha o saber literário, então ele organizou aquilo ali numa sequência temporal, bonitinho, usou uma linguagem rebuscada, aquela coisa toda maravilhosa. E aí ele criou uma coisa chamada narrativa épica, a qual ele deu o nome de epopeia. Ele escreveu, né? Não escreveu. Ele construiu duas grandes epopeias. Na época foram a Ilíada,
Você já ouviu falar da Ilíada, você pode não estar lembrado, mas com certeza você já ouviu falar do tal do Cavalo de Troia. É, o Cavalo de Troia. Então, é esse livro aí, ó, em vermelho que está aí para você. Esse livro fala da história do Cavalo de Troia, do herói Aquiles, aquele que leva, que tem o calcanhar. O calcanhar, você já ouviu falar do calcanhar de Aquiles, né? O cara era todo, parecia o Homem de Ferro, parecia o Superman, o corpo era impenetrável, mas aí no calcanhar dele, né? O calcanhar era o ponto fraco dele, era a criptonita dele. E aí, quando uma flecha, pá, bateu no calcanhar, uma flecha envenenada, o cara morreu. Então, fala da história do Aquiles, conta a história do cavalo de Troia, a ideia, né, de Ulisses para poder invadir os muros de Troia. 10 anos de batalha e ninguém conseguia chegar, ultrapassar os muros de Troia. Aí Ulisses tem a sacada, né, mostrando que, 10 anos de guerra, os melhores guerreiros não conseguiram nada. O cara usou a mente, cara, usou a inteligência e tava dentro dos muros de Troia. Entendeu? Mostrando, né, o Homero quer mostrar com isso o quê? Que a inteligência é mais importante do que a força. E aí depois ele escreve, na sequência, né, Homero vai escrever o segundo livro aí, ó, Odisseia. Imagina, pensa no cinema, né? E agora, de Homero, a Ilíada. Pam! Aí depois, né, bombou no cinema, segundo filme de Homero, a Odisseia, que conta a história do Ulisses tentando voltar para casa. Cara, é muito da hora. Você tem que assistir você tem que ler essas obras. Apesar de que, ó, tá vendo aí, eu botei uma cópia do filme, tá? Da capa do filme. Tem um filme sobre a Odisseia. Muito legal, tá bom? Tem um filme muito bacana, você pode assistir. Muito bom mesmo. Se quiser, depois eu posto lá no grupo. Eu tenho a cópia aí, posso postar no grupo pra gente assistir. Você assistir em casa com pipoca e tudo mais. Mas vamos falar adiante, vamos adiante. Olha aí. Então o texto narrativo, tá? Ele tem essa história, essa origem. E como podemos identificar o texto como sendo narrativo? O que ele tem, né, de diferente? Né? Eu falei do Aristóteles naquela hora, me confundi, é porque o Aristóteles foi um dos primeiros caras a organizar essa divisão dos textos de acordo com certas características. Por isso que eu falei dele, não foi à toa não. Então, o Aristóteles, ele viu o seguinte, cara, esse texto, ele tem umas características diferentes dos outros, entendeu? Ele tem, por exemplo, personagens, ele tem enredo, ele tem tempo, tudo acontece num tempo, tem um lugar que que ele vai chamar de espaço, tem uma voz que conta essa história, que ele vai chamar de narrador, entendeu? Então, a estrutura do texto narrativo, ela era bem diferente dos outros textos da época. Então ele passou a chamar esse texto, na verdade, na época, ele passou a chamar esse texto de texto épico, ele chamava de epopeia, porque só havia esse tipo de texto narrativo, a epopeia. Mas com o passar dos anos, outros textos foram surgindo, só que todos mantendo a mesma característica, tá bom? O que diferencia a epopeia dos demais é que a epopeia tem uma coisa meio, né, grandiosa, grandes feitos, e nem todos os textos narrativos trabalham com grandes feitos. Essa é a diferença, tá bom? Mas aí ele vai trabalhar dessa forma aí. Então tá bom. Então, personagem, enredo, tempo, espaço, narrador. Você sabe, né? Personagem, só uma pincelada rápida, tá? Próximo aula a gente vai falar sobre isso. Personagem, né? São aqueles que vão participar da história, você sabe. Tempo é quando a história acontece, entendeu? Enredo são todos os acontecimentos sequenciados ali, sabe? Da história. Espaço. O espaço é o lugar onde a história acontece. Não é espaço sideral, não, esquece isso. Também pode ser, mas não é só isso. Né? É o lugar onde a história acontece. E o narrador, cara, o narrador é o dono do jogo. O narrador é o cara que te liga à história. Através daquela voz, que pode ser também um personagem, tá? Mas é aquela voz que te conta a história, entendeu? O narrador é o dono da bola, é o cara que te conecta com esse mundo maravilhoso que é o mundo da literatura. Entendeu? Então, seguindo adiante. O texto narrativo ele faz parte do gênero narrativo. Aí você vai me perguntar, professor, o que é gênero narrativo? Vou te dizer agora.
O gênero narrativo é um dos 3 gêneros literários, saca? Gênero literário. O que é gênero literário, professor? Cara, eu vou te dizer. Gênero literário é uma espécie de grupo, conjunto de obras que apresentam características e formas de forma e de conteúdo semelhantes. Então, você tem poemas que falam de amor, né? Tem poemas que contam história. Na época tudo era poema, tá? Não tinha prosa não, só tinha poema. Então, naquela época que foi criado, né, que o Aristóteles dividiu lá, ele fez uma divisão em 3 grupos. O lírico, que são os poemas que falam de sentimentos, tá bom? Fala de sentimento, não conta história, só fala de sentimento. Tem os poemas épicos, a epopeia no caso, que conta história, tá? O épico é o narrativo da gente hoje. E tem o dramático, que são as peças para serem interpretadas. Na época tinha a comédia e a tragédia, entendeu? A grosso modo é isso. Numa outra aula falaremos sobre gêneros literários. Então, o Aristóteles dividiu os textos pelas características de cada um. Os líricos para falar de sentimentos, o épico para narrar, contar histórias, e o dramático para textos para serem representados. Geralmente diálogos, conversas, sabe, entre as personagens. Entendeu? Então tinha toda uma estrutura diferente, né? Parágrafo, travessão, aquela coisa toda, para poder ser uma conversa entre os personagens, tá bom? Mas aqui a gente quer falar do gênero narrativo. O que tem de interessante no narrativo? Ele envolve terceiros, narra sobre um povo, no caso ali na época era sobre um povo, né? Que era o povo grego, e é um texto sobre aventuras, acontecimentos. Então, essas características do texto narrativo, elas existem até hoje, agora com, né, muito mais diversificado. Mas todo o texto narrativo, ele pertence ao gênero narrativo. Ele não existe só um tipo de texto narrativo, são muitos textos narrativos. Percebe? Então, e aí vem aquela pergunta lá do início, né? Mas que produções artísticas apresentam o gênero narrativo? Eu estou falando de produções artísticas porque o gênero, o texto narrativo, né, o gênero narrativo, ele não se encontra só na literatura, não. Ele não se encontra só nos livros de histórias, não. Mas ele pode se encontrar em diversos outros lugares. E se encontrando nos livros que contam histórias, ele se encontra em diversos tipos de textos, sabe? A gente vai ter uma aula também para falar sobre tipologia textual. Cara, vai ser da hora. Então, mas esses textos, eles trabalham, são diferentes, né? Tem características diferentes. Todos têm uma característica básica, todos contam história. Mas são formas diferentes de contar a história. Quer saber? Chega de conversa. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Tem isso tudo aí, muito mais, tá? Romances, epopeias, histórias em quadrinhos, contos, lendas, fotonovelas, parábolas, mitos, fábulas, crônicas, anedotas, cordéis, novelas. Novela aqui é novela literária, tá diferente. Memoriais, diários. Cara, tem muita coisa bacana para você conhecer. Fala com o tio Thiago aí, ó. Fala aí, na sala de leitura tem muita coisa boa para você ver, tá bom? Então, dentro da literatura, dentro dos textos literários, você tem isso aí tudo como, né, estilos, formas de você contar histórias, tá bom? São os tipos de textos que existem dentro do gênero narrativo. Todos eles contam histórias, todos eles são textos narrativos. Entendeu? Então, acabou não. Aqui, ó. Você também vai encontrar o gênero narrativo em filmes e séries, porque filmes e séries também te contam histórias. Ou não é verdade? Né? Vai dizer que você nunca acompanhou uma série no Netflix? Ah, diz pra mim. Vai dizer que você nunca acompanhou um filme, não gostou, né? Com certeza você vai ao cinema e adora certo tipo de filmes, não é isso? Tem gente que gosta muito de terror, eu prefiro mais assim, romance e tal, mais romântico. Então, e ó, você também encontra isso em telenovelas, tá vendo? Ó, telenovela não é igual a novela, não. Novela é coisa de literatura, telenovela. O pessoal fala novela, mas na verdade é telenovela. E é diferente, muita coisa, tá bom? Outra aula a gente fala sobre isso. Em telenovelas também você tem uma narrativa, você tem um texto narrativo contando uma história para você. Você vai encontrar isso também em letras de música, cara. Sério, olha aí, 2 para você. Chico Mineiro, cara. Ó, se liga aí, é uma história
muito bacana de um cara que tem um irmão, mas ele não sabe que o cara é irmão dele. Aí eles vão pra umas viagens assim, né, levando a boiada, e numa dessas acontece uma coisa muito triste, cara. Não vou te contar não. E aí, você vai gostar. E Eduardo e Mônica, quem não conhece? Ah, quem? Quem não conhece Eduardo e Mônica da Legião Urbana? A história de um casal, né, todo diferente, sabe? Mas que se apaixona e aí vão viver esse amor deles. É muito da hora. Também lê aí que você vai gostar. E se você quiser, você vai lá no YouTube. Se quiser, eu deixo aí depois um link para você. Você vai lá e clica para ouvir as músicas. É muito show, cara. Você vai gostar, vai por mim, tá? Você também pode encontrar isso, tá? Narrativas em poemas narrativos. Poema não é só para falar de amor, não é só para mimimi, não. Você tem poemas que contam histórias, tá? Tem as epopeias que são enormes, tá bom? Não vou botar como epopeia porque não ia dar nem pro começo. Mas assim, você tem poemas narrativos, tipo esse aí, do Mário de Andrade, A Serra do Rola Moça, em que ele conta a história da Serra do Rola Moça, como ela recebeu esse nome, entendeu? Vamos ler? Acho legal pra gente terminar a aula de hoje. Ó, a Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar, e atravessaram a serra o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar, disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. Os dois estavam felizes. Na altura tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente e ela atrás. E riam, como eles riam, riam até sem razão. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões. Temendo a noite que vinha, porém, os dois continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam, como eles riam. E os risos também caçavam com as risadas dos cascalhos, que pulando levianinhos da vereda se soltavam, buscando o despenhadeiro. Ah, fortuna inviolável! O casco pisar em falso. Dão noiva e cavalo um salto, precipitados no abismo, nem o baque se escutou. Fez um silêncio de morte, na altura tudo era paz. Chicoteando seu cavalo, no vão do despenhadeiro o noivo se despenhou. E a Serra do Rola Moça se chamou. Eita, poema bonito, né? Pois bem, gente, é assim que a gente termina a aula de hoje, com esse poema lindo, né, do Mário de Andrade, A Serra do Rola Moça, tá? Então, espero que você tenha entendido que é um texto narrativo, quais são as características do texto narrativo, a história desse texto, né, que ele não começa de agora, isso já existe há muito tempo, tá bom? Beleza, então, fico por aqui, vou dar uma pausa aqui na nossa história. E agora continue ou não? Por hora, não. Fui!